Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, mais um fantástico, excepcional, fora de série episódio que a gente está sempre aqui, mais um dos que nós estamos sempre aqui, através da Bíblia, meditando capítulo por capítulo. Hoje, Números capítulo 23, vamos iniciar mais um capítulo hoje, parte 1, episódio de número 552, essa é a 7ª temporada, bastante, estamos no terceiro ano, né? Entrando próximo ao terceiro ano desse trabalho. A gente tem feito bastante coisa aqui, estudado bastante a Bíblia. E tem sido um momento bastante gracioso para todos aqueles que estão acompanhando aí, que têm aprendido bastante da palavra de Deus. Isso é motivo de grande alegria, poder contribuir com você nessa jornada, com o nosso conhecimento, mais de 25 anos aí de aprendizado da palavra de Deus. A gente está aqui para compartilhar com você de forma gratuita, de coração, com o coração aberto, porque esse é o desejo de Deus. Essa é a chamada de Deus pra gente, a gente está tentando cumprir ela, apesar de todos os obstáculos que se interpõem no nosso caminho. Então vamos lá, vamos falar da primeira parábola de Balaão. Já tem uns 3 capítulos aí, bastante episódio que a gente está falando de Balaão, de Balaque, de Moabe, e toda essa história é fantástica. Você precisa ver aí, ouvir os outros episódios para você entender todo o contexto. Então meu convite para você é que você leia o capítulo 23 do livro de Números. Se você gostar desse episódio, vem pra cá, escute ele. Se você gostar dele, compartilhe, traga mais gente para nós aumentarmos cada vez mais essa comunidade que cresce a cada dia, daqueles interessados em se aprofundar mais um pouco no texto bíblico. Aqui você encontra muita teologia bíblica de forma gratuita, uma exegese clara, objetiva, uma hermenêutica aqui pautada dentro do texto, uma interpretação histórico-gramatical, enfim. A gente também se debruça sobre vários comentaristas, eruditos bíblicos, para nos dar respaldo aqui também nesta compreensão do texto bíblico. Então veja que nessa primeira parábola proferida por Balaão, como uma profecia, digamos assim, que foi em uma linguagem meio que poética, figurativa, uma profecia de uma forma alegórica também. Nas declarações que ele deu aqui no capítulo 23, versículos 7 ao 10, nós vemos o impulso da melhor natureza de Balaão, que domina a sua paixão mais sórdida. É um verdadeiro espírito profético de Deus ali, que toma o lugar do falso espírito de adivinhação que se manifestava antes por meio de Balaão. Os pensamentos a respeito de Israel que Balaão expressa nessa primeira mensagem, elas são profundamente verdadeiras para o povo redimido de Deus em todas as épocas. E a gente vai tentar trazer tudo isso para os dias de hoje aqui também, entendendo todo o seu contexto. Veja que ele fala sobre um privilégio especial que foi do povo de Israel sendo um objeto do favor divino. Olha só, ele diz: como eu posso amaldiçoar esse povo que Deus abençoou? Balaque, ele tinha fé nos encantamentos de Balaão. Eu sei quem você abençoa, Números capítulo 22, versículo 6, mas ele próprio sabia muito bem que havia um misto de interesses e destinos humanos infinitamente superiores aos seus. Deus, ele tem uma soberania absoluta para o bem ou para o mal sobre todas as nossas condições humanas. Não há verdadeira bênção onde a sua bênção não repousa. E nem há necessidade de qualquer maldição ser temida por aqueles que vivem debaixo de sua proteção.
Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, 31, dizendo: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe o favor divino aqui no texto. É determinado pelo caráter espiritual, não é uma doação sem sentido. Cabe a nós, meus queridos, fornecer as condições, nós devemos nos reconciliar com Deus. Se quisermos conhecer a bênção de seu sorriso. Deus é para aqueles que são para Ele. A nuvem na qual habita sua glória ilumina aqueles que existem dentro de um acordo espiritual com Ele. Mas é escuridão e confusão para aqueles que se tornam seus inimigos. Não é indicado nem refutado pelas experiências externas da vida, meus queridos. As condições externas não são critério do estado da alma e de suas relações com o divino. Os ímpios podem ter tudo o que o coração pode desejar do bem dessa vida, e sua própria prosperidade pode levar a matá-los. Embora muitas vezes seja verdade que a quem o Senhor ama, Ele corrige. Com as mais dolorosas tribulações, Ele permite. Essas tribulações trabalham para eles um peso de glória muito maior e eterno. Nós julgamos muito falsamente. Se supomos que as experiências espirituais, elas devem necessariamente ser refletidas nas condições externas de nossa vida. É a fonte da mais pura alegria de que a alma do homem é capaz. Essa é a verdadeira bem-aventurança, caminhar conscientemente à luz do semblante de Deus. Seu favor é a vida, sua bondade amorosa é melhor que a vida. Essa foi a pura alegria do Filho bem-amado, o sentimento permanente que ele desfrutou da aprovação do Pai. Tem essa alegria em você e você poderá desafiar todas as influências perturbadoras da vida e as mais amargas maldições de um mundo hostil que está sempre diante de nós. Os judeus eram um povo eleito, Êxodo 19:5, diz: sereis para mim um tesouro peculiar acima de todos os povos, escolhidos, separados, não como monopolizadores da consideração divina, mas como instrumentos de um propósito divino. Eles foram chamados para serem testemunhas de Deus entre as nações, a majestade de seu ser, a santidade de suas reivindicações, o método de seu governo, etc. E para serem canais de bênçãos ilimitadas para o mundo. A mesma grande distinção, ela pertence a todos aqueles que Cristo redimiu dentre os homens. 1 Pedro 2,9. Vocês são uma geração escolhida. Vós sois do mundo. Ele diz a todos os seus seguidores: olha, vocês não são do mundo, vós não sois do mundo. João capítulo 15, versículo 19, João capítulo 16, versículo 16 e 17. Essa separação, ela não é circunstancial, mas moral. Ela não reside na renúncia de qualquer interesse humano, no rompimento de qualquer vínculo humano natural. Não, mas em qualidades distintivas de caráter espiritual e de vida. Somente na elevação moral e na dignidade espiritual eles são chamados a habitar sozinhos, separados. Não para a privação do mundo, mas para o seu benefício. Não para retirar dele poderes que poderiam ser melhor consagrados ao seu serviço, mas para exercer sobre ele, na causa da justiça, uma energia mais elevada e mais divina que a sua. Existe uma multiplicidade dos dons de Deus. Quem pode contar a poeira? Foi o que ele disse a Abraão: olha, nem as estrelas no céu, nem a poeira. A promessa feita a Abraão é gloriosamente cumprida no Israel espiritual de Deus. Tua semente será como o pó da terra. Gênesis capítulo 28, versículo 14. Meus queridos, isso indica ao mesmo tempo a grandeza do propósito divino e o poder difusor da vida divina nos homens. Por ambos os motivos, seu número certamente se multiplicará até cobrir a face de toda a terra. Por menos que possamos prever o futuro, nós sabemos que a pergunta
há poucos que serão salvos? Encontrará sua resposta triunfante. Apocalipse 7:9. Grande multidão, que nenhum homem podia contar, de todas as nações, de todos os povos. Em Números capítulo 23, versículo 10, nós vemos Balaão desejando morrer a morte dos justos. Esse certamente parece ser um desejo extraordinário, quando nós temos em mente a posição e o caráter do homem que o pronunciou. Qualquer um que tomasse essas palavras, tornasse essas palavras suas, inevitavelmente dirigiria a nossa atenção para a sua vida, obrigar-nos a considerar o que ele poderia estar a fazer para tornar o desejo uma realidade. Desde o momento de sua primeira entrada em cena, Balaão revela inconscientemente o seu caráter. Ele não poderia de forma alguma ser descrito como um bom homem. Toda a narrativa nada mais é do que uma ilustração de sua duplicidade. Egoísmo, vaidade, ganância de ganho, glória, total desrespeito aos claros mandamentos de Deus. A posição de Balaão, neste momento específico, também deve ser lembrada. Ele foi chamado para amaldiçoar, 2 vezes pressionado. Ao fazer uma longa viagem para esse propósito especial, ele ofereceu sacrifícios, procurou encantamentos para garanti-lo, e ainda assim ele não apenas falha em amaldiçoar, mas mais do que isso, ele é compelido a abençoar. E por último, para coroar a reversão daquilo para o qual havia sido tão cuidadosamente preparado, ele é ouvido expressando um desejo enfático de que ele próprio pudesse ser encontrado entre este povo abençoado. Ele começa a desejar fazer parte disso. Não se deixe enganar pela proeminência da palavra justo, ao supor que Balaão se importava com a justiça por ela mesma. Não era a justiça que ele desejava, mas o que ele via como os efeitos agradáveis e invejáveis da justiça. Olha que interessante. Ele não se importava com a causa desde que pudesse obter os efeitos dela. Ele amava a videira porque produzia uvas e a figueira porque produzia figos, mas se pudesse obter uvas dos espinheiros, figos dos cardos, também teria amado os espinhos e os cardos. Nós temos Deus aqui nesse texto revelando a um homem ímpio tudo que um homem ímpio pode perceber da bem-aventurança do justo. Balaão não simpatizava totalmente com os propósitos de Deus. Ele mostrou pela melhor de todas as evidências que não teria nada a ver com a justiça como estado de coração, hábito de conduta, padrão em todos os relacionamentos com Deus e com os homens. Mas embora Balaão não apreciasse a necessidade da justiça, ele apreciava a felicidade, e isso muito calorosamente à sua maneira carnal. Ele viu em Israel tudo que um homem poderia desejar. Fazer Balaão expressar esse desejo foi a maneira mais enfática que Deus poderia ter adotado para mostrar a Balaque o seu favor a Israel. Não apenas do topo das rochas o profeta vê o povo separado e numeroso, o que por si só foi suficiente para levar Balaque a inferências desfavoráveis, mas o estado do povo parece tão desejável que Balaão não pode deixar de desejar que fosse seu. Deus lhe disse a princípio: olha, o povo é abençoado. E agora, assim que ele o vê, Deus também torna a grandeza da bem-aventurança suficientemente manifesta até mesmo para o seu coração carnal e obscuro. E assim nós vemos a impressão profunda que a vida abençoada do povo de Deus é capaz de causar nos ímpios. Aqueles que ainda não têm simpatia pela justiça, eles podem ter um forte desejo de segurança, alegria e paz, uma percepção aguçada do fato de que estes de alguma forma pertencem a verdadeiros cristãos em Cristo. É uma característica das Escrituras. E muito notável e importante que muitos dos apelos nelas encontrados
sejam para motivos que parecem comparativamente baixos. Não foi realmente feita uma acusação contra a ética cristã por ela dar tanta importância às recompensas e aos castigos? Sim, foi. Mas certamente essa é a própria sabedoria de Deus em atrair os homens por meio de incentivos adequados ao seu estado baixo e miserável, para prometer alegria aos tristes, paz aos distraídos, segurança aos medrosos, vida aos moribundos. Certamente Cristo, o Salvador, nada pode fazer por nós enquanto nós permanecemos incrédulos, irreconciliáveis. Mas na sua misericórdia, Ele fala, antes de tudo, nos termos mais gerais e compreensíveis a respeito da nossa necessidade. O convite mais abrangente que o Salvador já fez é o seguinte: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nenhuma palavra ali de convicção do pecado, da ira de Deus, da necessidade de justiça, da necessidade de fé salvadora. Será por acaso que o primeiro salmo começa com referência à felicidade? O Sermão da Montanha começa com isso como o início do ensinamento de Cristo. Os homens são infelizes. Como podem manter e encontrar a bem-aventurança, a verdadeira felicidade? Suponhamos, meus queridos, que um homem que não tem conhecimento experimental do poder salvador de Cristo, ele lê as promessas do Novo Testamento, as experiências reais nele registradas. Suponha que ele veja que se as palavras contam alguma coisa, a piedade é realmente lucrativa para a vida que existe agora. Se a justiça traz efeitos como estes, então, como disse Balaão, olha, deixa-me morrer a morte dos justos. Israel não é apenas um povo feliz, mas um povo justificado. A justiça traz a felicidade, a condição e a garantia de sua continuidade. Onde quer que haja justiça, há uma causa de bem-aventurança, sempre viva, sempre frutífera. A presença dessa justiça como essencial é ainda mais claramente indicada na profecia seguinte: olha, Deus não viu iniquidade em Jacó. Essa é a grande diferença entre Israel e Moabe, mostrada no texto. Pense comigo. Será que a vida e as ações de Balaão refletem a verdadeira busca pela justiça? Ou há motivos ocultos e egoístas por trás dos seus desejos? Como que a descrição de Israel como povo escolhido pode se relacionar com os desafios e responsabilidades dos cristãos em Cristo nos dias atuais? Eu queria te convidar agora para você fechar os seus olhos. Queria que você sentasse e do lado de você houvesse uma cadeira vazia. Coloca do lado. Imagine Deus, Jesus Cristo, sentado nela e te perguntando: o que há no seu coração? Me conte, fala para mim o que há no seu coração. E aí você vai contar para Ele aquilo que te atormenta e a gente vai encerrar com oração, tá bom? Senhor, nos ajuda a compreender a profundidade da Tua justiça, a buscar sinceramente a Tua vontade em nossas vidas, Pai, mantendo-nos fiéis aos Teus propósitos, reconhecendo a Tua bênção em nossa jornada. Nos ajuda, Deus, a entender a Tua palavra, a entender o caminho que devemos seguir e qual caminho necessitamos evitar. Em nome de Jesus. Amém. Eu te encontro no próximo episódio, se Deus quiser, para a gente continuar meditando no texto bíblico, tá bom? Deus abençoe, um abraço, até breve. Tchau, tchau. Até lá.